Vamos lá. Deixar aqui do ladinho. Aqui eu trouxe hoje para vocês um problema de logística, né? Para a gente resolver através do solver, mas dentro daquilo que a gente tinha, vamos falar, dentro daquele modelinho de otimização que eu dei para vocês no semestre passado. Aqui, primeiro eu peguei um de logística, depois eu peguei um outro. E falando, vamos falar assim, falando de como fazer isso no Excel. Esse problema de logística, a gente tem o seguinte, vamos falar assim, o seguinte problema. A gente tem diversas regiões vamos falar assim, que tem custos individuais, então, assim, de distribuição, né? Se você está no CD1 e vai entregar na região 1 é um custo, na região 2 é outro custo, na região 3 é outro custo, e por aí vai. Então, a gente tem vários CDs, né, centros de distribuição, e as regiões que podem ser atendidas e os seus respectivos custos. Aí aqui a gente tem a capacidade de cada CD, então a capacidade de volume, né, e o custo de aluguel dele. E aí, a gente tem aqui, quando fala aberto ou fechado, é o custo 0,1, né? De você abrir um CD na região ou não. Então, 0 não abre o CD, 1 a gente abre o CD na determinada região. E esse é um dos parâmetros que vai ser alterado. Aqui a gente tem, vamos falar assim, o quanto de demanda poderia ser atendido pela região 1, 2, 3, de acordo com os CDs, e a demanda máxima que tem de cada um deles. E aqui vamos falar assim, aqui é só uma soma, né? Vamos falar assim, daquilo que atenderia conforme a distribuição dos CDs. No caso aqui, a gente tem, Márcio, vamos falar assim, a partir do momento que a gente decide se está aberto ou não, a gente multiplica isso vezes a capacidade máxima, né, para determinar isso como limitante. E aqui a gente vai ter o total sendo atendido pelo CD1 ou não, porque ele não pode exceder essa determinada capacidade. E a nossa função aqui é uma função de minimização de custos. Então, vamos falar assim, necessariamente a gente tem que o quê? Verificar, vamos falar assim, o produto, né? Vamos falar assim, o produto que são, vamos falar assim, os custos unitários que a gente tem aqui, vezes o quê? Vamos falar assim, o quanto de demanda, então, quantidade que vai ser atendida, mais o quê? Se vai estar aberto ou fechado, então zera, aí vai zerar custo fixo, ou se aí vai computar qual é o custo, vamos falar assim, qual é o custo fixo. Então, o produto deles. E isso vai dar o nosso custo total. Nossa função é minimizadora. Nossa função aqui, nesse sentido, é o quê? A gente tentar minimizar o nosso custo total. E aí, como que a gente resolve esse problema, Márcio? Pensando no solver. Olha, professor, sinceramente eu tô um pouquinho perdido no que a senhora passou aí agora. Você entendeu o nosso problema de pesquisa aqui? Sim, sim, entendi. É que assim, eu não tenho muita familiaridade com o solver, na verdade. Tá. A gente trabalhou isso no Semestre semestre passado. passado, sim. Então, eu usei esporadicamente e aí depois nunca mais utilizei, então. Porque no solver, o que, que a gente vai colocar? A gente vai colocar a nossa função objetivo, né? Certo. Vai conseguir colocar as nossas restrições. Então, no final do dia, no solver, a gente vai colocar as equações que a gente delimita antes de fazer o simplex. E aqui, nesse caso, o simplex ele vai rodar sozinho e aí vai dar a solução final, Sim. né? Dado que a gente já tem as equações simplesmente definidas aqui. Então, aqui, ó, onde, vamos falar assim, eu já coloquei fórmula, não vai ser alterado. Aonde que vai ser alterado pelo solver? Vai modificar isso daqui, vai Parte poder azul. modificar aqui, que a parte azul para vocês, para mim aqui ela tá em cinza.
E aí aqui a gente tem as restrições. A demanda tem que ser, vamos falar assim, a demanda ela tem que ser isso daqui, ou no máximo isso daqui, né? Não pode exceder. Aqui vai ter o total. Então, no solver, no final das contas, a gente tem que saber o quê? Desenhar a partir do momento que a gente tem essas informações para chegar no nosso simplex. Então, aqui é como se eu estivesse dando problema e pedindo assim, qual que é a formulação para a gente chegar e colocar no simplex de forma mais automática. Então, vamos. Então, vamos lá. Lá vamos nós com a nossa jornada de achar o solver em primeiro lugar, né? Lembra, Márcio, que você me ajudou um pouquinho com isso? Então, é que. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que tem que ir em opções, mas eu não sei onde que é opções aí no seu. Deve ser ali no Excel. No Excel não aparece? Lá tá escrito Excel do lado do símbolo da Apple. Não, né? Nem no da Apple. Preferências, talvez? Pode ser que seja. Ixi. Vamos ver. Meu problema maior aqui é o meu Excel da Apple. É. Lindo, né? Não, Sim. esse daqui já tá. Eu já fiz rodado exatamente para não ter esse problema. Eu rodei no outro computador. Mas é que eu queria mostrar a telinha do solver para vocês. Você tá com o Excel aí aberto? Será? Aqui. Márcio, pronto. Ficou mais fácil. Então, aqui. Opa. Você está acompanhando aí? Sim. Bom, então aqui a gente tem, dentro daquele problema explicado, a gente tem o seguinte: a gente tem o objetivo, né? Que é colocar G3, que é o custo total, então aí a gente só coloca G3. Aí a gente tem by changing, então assim, mudando as células, né? As variáveis em aberto, que são da célula C19 a L24. E que vamos falar assim, que coincide, vamos falar assim, essa região aqui, e também da E3 a E8, que é exatamente essa região, que estão pintadas já no, vamos falar assim, que estão pintadas nas cores. Então, essa é onde vai ser alterado. Certo. Aí a gente vai ver o que dentro disso, né? A gente tem as restrições. Então, de C19 a L34, então quer dizer assim, tudo aquilo que vai ser a L24, na verdade, tudo aquilo que vai ser transacionado, os volumes, eles precisam ser números inteiros, né? Inteiros e positivos. De C25 a L25, então vamos pegar C25 a L35, então a gente tem essa linha de baixo que é o total, ela tem que ser maior ou igual
a essa linha daqui. Então, assim, você não pode ter a demanda negativa, você tem até esse parâmetro para ir, né? De E3 a E8, que é exatamente essa restrição aqui, ela é um número binário. Só pode ser 0 e 1, 0 e 1. Não pode ter outra opção. E aí, o que acontece? A seguinte é o seguinte, que M19 a M24, que a gente tem aqui, esse valor total, ele tem que ser menor ou igual aos valores que estão aqui de máximo, né, nas células N19 a N24, ou seja, porque a partir do momento, como aqui a gente tem, voltando, aí eu vou pegar outra tela, tá, cancela. Márcio? Professora, só tirar uma dúvida rapidinho. Essa linha total, na verdade, ela é o mínimo que tem que fazer, porque eu vi que a fórmula é maior ou igual à demanda? Então, aqui o total, ela é somando o que tem, vamos falar assim, o que tem na célula CD1, né? Você está vendo aqui, ó. Certo. Eu tô falando a total de baixo. Essa daqui, Isso. você tem a restrição de demanda, que está aqui. Ela tem que ser pelo menos isso, é isso? Ela tem que ser pelo menos isso. Tá, é que eu entendi que seria o contrário. Não, o negócio, vamos falar assim, o negócio de menor ou igual é que o seguinte, vamos falar assim, o total do CD1, do CD2, do CD3 não pode ser, vamos falar assim, maior do que o máximo que é capaz de suportar, que é a capacidade máxima. Então, certo. tanto que aqui é determinado o seguinte, se vai abrir aqui, se variar 0, 1, aqui vai determinar a capacidade. Então, se for 0, o máximo é 0. Se for 1, o máximo é 80 mil. Certo. E aí a gente volta para o nosso resolvido que tem lá o solver. Então, a gente coloca os parâmetros, só que aí aqui tem uma coisa que a gente não fazia no semestre passado. Que a gente colocava variáveis não lineares. Aqui, necessariamente, a gente tem que colocar que é para ser resolvido pelo simplex, senão ele não dá, vamos falar assim, a melhor opção. Então, senão ele não faz, na verdade, a conta de otimização. Aí, vamos falar assim, quando eu fiz é que eu tô com um pouco de receio aqui, tá, Márcio, de apertar o solver e desconfigurar tudo, porque eu resolvi em outro computador e esse daqui é um Apple. Quando a gente vê, o que aconteceu? Puxa, o CD2 entrou, o 3 entrou, o 4 entrou e o 6 entrou. E aí foram alocadas as quantidades por região. Então, puxa, a região, a região não, o CD2 está atendendo a região 2, 5, 6, 8, 9. Aí o CD3, ele só tá pegando a região 10. Então, o que acontece? Conforme os custos das regiões, e é claro, o custo de aluguel, em relação a tudo aquilo que pode ser atendido para maximizar, então é o seguinte, ó, você está percebendo que quando a gente tem aqui, ó, tudo está sendo, na verdade, todos os valores estão sendo atingidos, né? Eles estão atendendo a demanda total de cada uma das regiões e estão distribuindo até atingir o menor custo total. E esse custo total é determinado por uma questão de aluguel, né? Então a gente tem, por exemplo, o CD3, ele só tá, vamos falar assim, o CD3 e o CD4, o CD3 só está atendendo a região 10. Já o CD4 está atendendo a região 7 e 3. Eles são, vamos falar assim, os aluguéis mais baratos, né? Agora, já o que acontece? O CD2, que é um aluguel mais caro, você vê que ele acaba distribuindo para muitas regiões, mas essa é uma combinação que varia também em relação aos custos variáveis. E aí, essa combinação, vamos falar assim, essa determinação
ela poderia ser toda feita na mão pelo Simplex do jeito que a gente faz, né? Que eu fui, vamos falar assim, tutoriando vocês a fazer, seja em casa, seja em sala de aula, de uma maneira mais simples. Mas quando a gente parte para um problema mais complexo como esse, resolver daquele jeito com as diversas rodadas se torna minimamente impossível. Não sei se você concorda comigo. Assim, já com pouca variável já não é fácil, né? Sim, verdade. Mas aqui não, aqui a gente está fazendo, vamos falar assim, em função de custos fixos e variáveis, qual que seria a melhor alocação de recursos. Se a gente pensar vamos falar, na contextualização de uma empresa, isso daqui pode ser, vamos falar assim, são os custos, custo unitário de produção, vamos falar assim, custo fixo de estabelecer uma fábrica em algum lugar ou mesmo um CD, e como que isso deveria ser distribuído e vamos falar assim, aonde que eu deveria alocar. Então, por esse aqui, a gente fala assim, a gente tem uma tomada de decisão e tem essas variáveis aqui. E aqui, por esse aqui, ó, puxa, esse CD1 conclui que não vale a pena nenhum CD1 e nenhum CD5 para, vamos falar assim, para serem alugados para esse tipo de problema. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Isso daqui, ele é um problema, na verdade, real. Eu peguei um problema de mercado e coloquei num simplex para vocês. Vocês não me mandaram o que era para o que vocês queriam tratar, eu peguei um problema de verdade. Aqui não é nenhum problema nem simulado, é problema da vida real. E Entendi. como que pesquisa operacional pode auxiliar na tomada de decisão aonde abrir um centro de distribuição quando você tem opções sendo avaliadas e, vamos falar assim, sabendo como que isso impacta no custo de distribuição dos produtos que você tem a partir de determinada região. E como que isso vai compor o seu custo total à medida que você já tem a questão da demanda de cada uma das regiões e se você vai pretender atendê-la inteira. Só falando sobre o trabalho lá, professora, o que eu tinha mandado no dia da prova, eu não consegui desenrolar ele. Eu tentei, mas eu não consegui sair como é que fala, das restrições. Uhum. Na verdade, eu não consegui fazer uma função objetivo. Esse foi o meu maior problema. Não consegui entender aonde seria a minha função objetivo naquele problema. O seu objetivo era minimização ou maximização? Na verdade, era maximização, que era para utilizar o maior número das matérias-primas disponíveis lá, que eram 3. Uhum. Utilizar o maior número de matérias-primas disponíveis, independente dos lotes que a gente teria que fabricar. Tá. Então, o que acontece? Quando a gente tem um problema assim, ó, exposto desse jeito, a gente consegue trabalhar com a maximização dessa maneira. Quando a gente vai para o problema do jeito que coloca lá naquela tabelinha, a gente tem que inverter, lembra disso? Para um problema de minimização. E aí a gente faz a adequação vamos falar assim, das funções. A gente inverte, como se multiplicasse, como você bem falou, por -1. O que deu problema, Márcio? Não, na verdade, assim, eu não associei uma coisa com a outra nessa parte de fazer. Na verdade, eu não consegui identificar qual que era a minha função objetivo. E aí eu não consegui partir para o simplex porque eu não tinha definido ainda a função objetivo. Entendi. Quando a gente tem, vamos falar assim, problema de maximização, geralmente maximização de receita, né? Sim. Então você vai ter aí uma questão de, vamos falar assim, de preços, e você vai ter um problema de quantidade. E aí você vai ter os preços geralmente são dados e as quantidades que são as variáveis. E aí você vai ter as restrições de quantidade. Então, por exemplo, puxa, se você quer maximizar, vamos falar assim, você quer maximizar a sua receita em função de um carregamento. Mas assim, a sua receita é dada por preços versus quantidade de 2 produtos, e aí você tem lá as restrições de volume, de peso, você tem, às vezes, a restrição, inclusive, por exemplo, de demanda.
de determinada coisa, de localização, e que vai dar um custo. Você pode ter, vamos falar assim, maximização de margem. É também um tipo de maximização. Eu vou mostrar um exemplo, acho que agora. Vamos ver se. Deixa eu ver se esse outro exemplo vai te clarear um pouco. Deixa eu ver se esse é maximização ou não. Não, esse daqui é do sorvete. Não é bem isso que eu tô querendo mostrar para você. Eu mostro do sorvete, que é um pouco melhor, mais, talvez mais complexo na próxima semana. Ah, tem aqui o problema de portfólio. Eu acho que vai ajudar esse. Márcio, você consegue ver a tela de novo? Sim. Sim. Ó, esse problema aqui, ele é baseado em dados semi-reais, mas ele é meio inventado já, tá? Certo. Aqui imagina o seguinte, imagina que você ganhou na Mega Sena. E você ganhou, vamos falar assim, 1 milhão. E aí você quer fazer um investimento, né? E quer obter um determinado retorno. E aí você vai escolher o quê? Algumas franquias para investir, você tem algumas opções para colocar o seu investimento. E você tem os ramos, né? Você tem um nível de diversificação. E aí você tem os retornos dessas franquias, né? E você tem o investimento do aporte que você tem que fazer em cada uma delas. E aí aqui a gente tem uma decisão binária, né? Que é fazer ou não fazer. Aí, vamos falar assim, vamos falar assim, qual que é a pergunta aqui? A pergunta é o retorno máximo, né? Vamos falar assim, como que a gente maximiza o retorno sobre o capital? E lembrando que o quê? Vamos falar assim, o retorno vamos falar assim, de um determinado projeto, a gente já está falando de margem, tá? Então a gente tem o seguinte, aqui do lado a gente tem a nossa equação, né? Receita total é uma somatória, vamos falar assim, das quantidades em relação à receita, em relação a preço. E aí aqui a gente não, vamos falar assim, aqui eu não trago para vocês receita menos custos, eu não trouxe a DRE inteira. Eu já considerei o retorno lá no final das contas, né? Então a margem depois de todas as despesas. Então aqui, como eu disse, é o que é o retorno sobre o projeto. E aqui, vamos falar assim, é 1 ou 0, né? Se vai fazer ou não o projeto. Então, veio meio que tudo calculado. E aí a gente tem o sujeito lá, né? Que são as restrições. Eles estão relacionados, então, ao investimento, né? Que ele precisa ser realizado. Que ele precisa, vamos falar assim, precisa ser menor, né? Ou igual ao capital disponível, que é esse daqui. Então, a gente tem um limitante máximo aqui. E a gente tem, vamos falar assim, que esse daqui, vamos falar assim, esse valor de I, né, a somatória desses I's, ele tem que ser menor ou igual ao N máximo. Então, é o seguinte, puxa, aqui a gente tem um número de projetos. Você fala assim, Fernanda, eu quero, vamos falar assim, distribuir entre os 10 projetos. Porque eu tenho capacidade de, vamos falar, já que eu ganhei na Mega Sena, não vou fazer mais nada, eu consigo administrar os 10.
eu só consigo 4. Eu só consigo 3. Então, aqui a gente vai colocar esse parâmetro. Tá? E aí, o que a gente tem? Puxa, Y, né? YI, vamos falar assim, vamos falar assim, que são esses aqui, ele, vamos falar assim, ele só pode ser ele tem que ser, vamos falar assim, menor ou igual a 1, então 0,1. E Y1 tem que ser menor ou igual a Y8. Ou seja, na verdade, o que vai acontecer? A gente vai determinar os números de projetos aqui, ele não pode exceder esse valor, e o capital total que a gente vai investir vai ser uma função, vamos falar assim, ele vai variar em função do retorno que a gente está esperando. Esse, vamos falar assim, esse daqui vamos falar assim, um problema de maximização. Aqui, o que aconteceu? Puxa, quando eu estava rodando, eu tinha colocado assim, eu, Fernanda, só consigo administrar 3 investimentos. Aí eu coloquei o máximo aqui. E aí, o que aconteceu? Aí eu fiz a rodada aqui. Então, vamos lá para o nosso solver. Aqui ao lado. Então, a gente tem o seguinte, a nossa variável, vamos assim, que está variando é C17 e eu quero maximizar isso. Então, aqui a gente tem uma função de maximização sendo resolvida pelo simplex, tá bom? Então, aqui a gente já consegue fazer isso, a gente não está fazendo naquela tabela. E aí, o que a gente tem? Vamos falar assim, mudando, quais que são, aonde que vai mudar as coisas? O que vai mudar vai ser se é 0 ou se é 1 aqui, né? É esse o parâmetro que, na verdade, vai mudar, de verdade. Só que a gente tem o seguinte, a gente tem... a gente tem o quê? A gente tem que de D14, D14 tem que ser menor ou igual a D15. O que isso significa? Isso significa que esse capital total, ele só pode ir até 1 milhão. Por quê? Porque é o capital disponível para fazer isso, né? E E14 tem que ser menor ou igual a E15, que é o seguinte, eu só dou conta de administrar 3 projetos, então é só até o número 3. Eu vou ter a resposta de 1, 2 ou 3, mas mais do que isso ou não. E a gente tem que falar que o quê? Vamos falar assim, que de vamos falar assim, E2 até E11 é um número binário. É uma decisão de sim ou não. Professora, essas outras restrições que estão um pouco mais abaixo aí nessas fórmulas, Y4 mais Y9, a janela do solver está em cima agora. Tá. Aqui, isso. Quando tá Y4 mais Y9 mais Y10 tem que ser menor ou igual a 1. Ou seja, eu só posso escolher uma dessas três, é isso? Não, a soma delas tem que ser menor ou igual a 1. Então, mas o que seria o Y4, por exemplo? Seria o projeto 4 ali do... Aqui seria, vamos falar assim, você não pode ter nada, vamos falar assim, nada além de 1. Tá. E quando você fala que Y1 é menor ou igual a Y8? É que, peraí, Y1 menor ou igual a Y8. Na verdade, assim, eu só queria entender o número que acompanha o Y de cada um desses aí, seria cada projeto ou não? Sim, seria cada projeto. Seria cada um dos projetos. Vendo que a gente tem aqui 10 projetos, entendeu? Tá, então, aí na primeira equação que eu tava falando, assim, Y4 mais Y9 mais Y10 tem que ser menor ou igual a 1. Tipo, a soma dos três tem que ser menor ou igual a 1. Ou seja, eu só vou poder escolher um, né? Porque se eu escolher dois, já é 2. Porque é 0 ou 1, certo? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. 160 mais 250, mais 490 tem que ser menor ou igual a 1. Você consegue.
ou seja, se você combinar esses 3 projetos, tem que ser menor ou igual. Se você escolher, vamos falar assim, esses 3 tem que ser igual a 1, não sei te responder isso, Márcio. Eu acho que é isso que quis dizer restrição. Tipo, por exemplo, y1 menor ou igual a y8. Tipo, você não pode escolher o y1 se você não escolher o y8, né? Teria que escolher os dois ou só o y8. Bom, é o que eu entendi, não sei. Não, na verdade não, porque assim, ó, porque o que acontece? Tem o Y1, investimento 1, né? Que é o Certo, projeto escolhido, se ele for menor ou igual, que é 90 mil, a questão de Y8, que é 20 mil, tem que ser menor ou igual a Y8, não faz sentido, nesse, vamos falar assim, em relação a isso. certo. Não, é que eu tava imaginando como se fosse uma restrição do tipo. Se eu escolher o projeto 4, eu não posso escolher o 9 ou o 10, por exemplo, pensando na restrição, independente de valor. Alguma Aham. restrição que tenha sido dada antes, sei lá, porque. Não, aqui não me parece que seja isso daqui, não, Tá, dentro desse problema. Por quê? Porque a gente só, na verdade, quando a gente olha para cá, onde a gente coloca as restrições, vamos falar assim, eles podem ser iguais, mas ele não pode ser maior do que y8, sendo que y ele só varia de 0 a 1. Então, assim, y ele pertence aos números binários, ou ele é 0 ou ele é 1. Quando ele faz essa somatória, só pode ser menor ou igual a 1, não pode ser maior ou igual a 1. Não pode ser maior do que 1. Por quê? Porque já está fora da restrição. certo, entendi. Acho que assim, não tem muita, vamos falar assim, ele não é nenhuma restrição a ser colocada aqui. Tanto que a gente coloca só que a somatória, né? Vamos falar assim, não pode exceder, vamos falar assim, esse valor aqui, ele não Capital pode exceder disponível. esse daqui. Vamos falar assim, e é somatória desses números de projetos escolhidos, porque aqui, quando a gente vai ver, é uma somatória de quantos uns a gente vai ter. Ela não pode ser maior do que o N máximo. Certo. Então, essas são as duas restrições. Sim, Esse é um problema, na verdade, bem simples. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Bom, você viu a resolução, né? sim. Agora, vamos tentar fazer um pouco de bagunça. Espero que funcione. Não adianta, não roda. Simplesmente não roda aqui. Agora, o que eu queria. Vamos ver se. Ó, você viu? Ele simplesmente não roda. É, Nesse computador não dá. Ele não vai mesmo. Porque eu tô mudando o parâmetro aqui e ele não tá indo. E com 3 ele vai numa boa. O que acontece se você, vamos falar assim, se você, vamos falar assim, muda uma delimitação vamos falar assim, num problema como esse ou como o anterior, e você excede, por exemplo, aqui, ó, você coloca, vamos dizer assim, acaba excedendo um problema como esse e ele não consegue resolver. O solver não conseguiu resolver o problema. O solver mesmo, ele chega que não ele mostra na janela assim, essa não é a solução ótima. Esse era um dos detalhes que eu queria mostrar para vocês. entendi. E que, vamos falar assim, e que isso ajuda bastante na hora de uma resolução, quando a gente está pensando vamos falar assim, na rotina.
O que eu queria que vocês tivessem, vamos falar assim, tivessem apresentado um problema de trabalho de vocês, ou mesmo simulado, que nem nesse daqui, vamos falar assim, não é um problema, eu falo assim, ele é um problema mais ou menos sério, porque parte dele eu tirei dados vamos falar assim, da exame, parte deles eu inventei, sabe? Certo. Mas até para, vamos falar assim, até para não caracterizar. E aí, assim, aí, puxa, tem esse modelo aqui parametrizado aqui que me foi dado. E aí eu só montei essa tabelinha aqui para vocês, para, vamos falar assim, para fazer a solução. Mas para vocês verem a utilidade que, vamos falar assim, que a utilização do simplex, né, são os problemas de maximização, de minimização, de otimização de resposta, eles podem dar. Então aqui, vamos falar assim, puxa, eu só, vamos falar assim, eu só dou conta nesse daqui, eu só dou conta vamos falar assim, de administrar 3 projetos, como foi colocado aqui, e eu tenho 1 milhão para investir, aonde que eu devo investir? Eu devo investir no projeto 1, no projeto que é na água de cheiro, na Arezo e na companhia dos espetinhos. E eu vou investir, não vou investir o capital total, eu vou investir 850 mil. Então, assim, eu potencializei. Se eu colocasse os 10 projetos aqui, ele ia apontar quais dos 10 eu deveria investir com esse dinheiro. E aí tá dando o quê? Qual que é o retorno esperado por esse investimento realizado, né? Dentro do, vamos falar assim, trazendo o valuation. E isso é quase 5 milhões. Então, você está aumentando seu capital em 5 vezes, né? Então, quando a gente está analisando, puxa, vamos falar assim, que produto fazer, que ingredientes utilizar, que é vamos falar assim, o do sorvete, que é o próximo que eu queria falar para vocês, que é um problema de mistura, mas eu vou fazer um pouquinho melhor. Eu vou ser mais legal ainda com vocês em relação à mistura do sorvete. Aqui eu tenho um problema de sorvete, eu só vou apresentar para vocês esse aqui e vou mandar um em branco para vocês resolver. Tá. E aí a gente debate com ele resolvido. Dentro dessa, vamos falar assim, dentro do sorvete, a gente tem uma questão de calorias, né, por cada tipo de ingrediente, tem 15 ingredientes aqui. E aqui a gente, vamos falar assim, aonde vai variar são os nossos percentuais, né? O percentual que vai utilizar dessas, vamos falar assim, de cada um deles. Então, assim, no ingrediente 1, a água é 100%. No ingrediente 2, 69,2%, e por aí vai. E aí eu tenho as características de todas as coisas aqui. E aqui eu tenho os fatores, vamos falar assim, o mínimo e o máximo. E aqui eu tenho, vamos falar assim, o mínimo e o máximo, vamos falar assim, da onde eu quero chegar. Então, puxa, água, o mínimo é 60%, o máximo é 65%. De gordura, pode ter de 4,5% a 100%, e por aí vai. E aí, a gente tem o quê? Vamos falar assim, uma função de você conseguir, vamos falar assim, determinar qual que é o produto em função do percentual que está sendo adotado. Vamos falar assim, então, a gente está tentando fazer uma minimização de calorias. Então, a gente vai combinar esses ingredientes com base nas características que cada um deles tem, né? E, vamos falar assim, buscando minimizar as calorias totais. E aí, vamos falar assim, falar que, puxa, eu estou produzindo um sorvete com calorias mínimas. E aí, vamos falar assim, variando conforme característica de produto, como que isso vai ser composto, então isso daqui vai acabar variando. E aqui a gente tem restrições de mínimo e máximo de cada um deles. E aí a minha pergunta vai ser para vocês como colocar isso dentro do Solver? A gente tem essa problemática. Como que eu vou? Vocês já sabem como é composto o nosso produto aqui, né?
que é a variação do percentual versus vamos falar assim, a quantidade de calorias de cada um deles. E aí vocês têm as outras variáveis e os máximos e mínimos, que são minimamente aceitáveis. E aí esse problema vai ficar para casa, para vocês porem no solver e resolverem. Tá bom. Eu posso falar para vocês, sem vocês verem o solver, é que o seguinte, a função de vocês é chegar nesse produto aqui, ó, 09788. Vocês vão saber que vocês estão chegando no resultado correto a partir daqui. Tá bom. E aí a senhora vai mandar essa tabela pra gente? Eu vou colocar o Excel como exercício para casa, mas o Excel em branco. Certo. E aí vocês me mandam resolvido esse Excel, né, de volta. E aí eu começo a aula que vem explicando, explicando como que é a resolução vamos falar assim, de mistura. Então, como a gente compõe o sorvete com o mínimo de calorias possíveis, a partir desses tantos de ingrediente. E depois ainda vou fazer vamos falar assim, mais uma função com vocês na próxima aula. Eu vou continuar aguardando, se vocês puderem mandar vamos falar assim, outros problemas, para eu fazer essas transformações e colocar eles dessa maneira. Eu deixo o enunciado que vocês colocaram, tal. Vocês colocam a função, que eu acho que é importante vocês saberem escrever, como foi descrito nesta daqui, não. Nessa daqui, então, qual que é o modelo, quais são os parâmetros, então, função de maximização de receita, sujeito a, com, e aí colocando a resolução pelo Excel. E aí o que? Utilizando o solver e sabendo o que? Interpretar. Sabendo interpretar a questão da solução. Por quê? Eu acho que para vocês é importante vocês saberem operacionalizar isso no Excel, porque são problemas, super práticos. Eu não sei o que você vê no seu trabalho, Marta, mas, puxa, tem muito gerente, muito diretor de fábrica, engenheiro de produção que toma decisão assim. Um engenheiro de produto que vai criar vamos falar assim, que vai criar um sorvete novo, por exemplo, é exatamente isso daqui que ele tem que, vamos falar assim, colocar numa planilha para ver. Eu preciso fazer uma coisa assim. E aí ele coloca todos os ingredientes que ele pode colocar. E aí depois ele vai, claro, que ver a questão do sabor. Mas ele vai buscar a maximização através disso. E através do quê? Das restrições que eles têm, né? Sim. Basicamente é isso. Tudo bem, então, professor. Tá bom? Vou tentar fazer e te envio. Tá, eu espero que os meninos também apareçam. Eu mandei mensagem no grupo, eles não responderam. Não sei. Ô, Márcio, você sabe se vai ter a semana de negócios de você? Não tô sabendo não, professora. Então, porque tô perguntando porque eu dou aula na área de administração. Não, acho que não. Semana que vem é semana de negócios. Eu acho que pra gente não, então, porque eu não recebi nada por e-mail, normalmente eles mandam no e-mail pessoal. Tá, eu vou colocar então essa planilha do sorvete, que é o problema de mistura, dentro do AVA de vocês. Eu começo a próxima aula com ele e dou mais um exercício nesse sentido. Se você conseguir formular um problema de pesquisa, Márcio, seria muito interessante. Tá bom. Dentro do teu âmbito de trabalho, às vezes seria legal, porque para te ajudar. Tá bom. Tá bom? Pode deixar. Então tá legal. A aula de hoje era basicamente isso. Tá bom, então. Obrigado, professora. Boa noite e boa semana. Obrigada.